Léo, fala para a Helena que ela está em cena aqui. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Prazeres. Eu fui convidado pelo Luiz Velho para fazer a direção cênica desse experimento que a gente vai assistir daqui a pouco. Quero começar agradecendo em meu nome, em nome de toda a equipe, a presença de vocês aqui essa noite. Eu, particularmente, quero agradecer ao Luiz Velho ao convite que ele me fez, agradecer o elenco, a Helena, a Daniela e o Rick, agradecer a equipe do Visgraf, o Léo, o Djalma, a Júlia, o Vitor, e 2 colaboradores externos que foram fundamentais nesse processo, que foi o Afonso Beato e o Eduardo Cronenberg. O experimento que a gente vai assistir agora, a gente vai fazer, vocês vão assistir, vocês vão testemunhar, ele é da área de pesquisa em realidade virtual e realidade aumentada. E essa área ela demanda um tipo de atividade muito importante, que é o tempo real, né? Ou seja, o experimento, e isso é uma característica fundamental do que a gente vai assistir daqui a pouco, ele vai ser executado em tempo real. O que significa isso? Vocês já devem estar vendo aqui atrás de mim, os atores estão se preparando, né? Eles estão num laboratório que fica no andar de baixo, aqui a gente está no 2º andar, no 1º andar eles estão em 2 laboratórios, eles vão estar lá, vão fazer de lá o que a gente vai assistir aqui, né? Vocês vão assistir no telão o que eles vão estar fazendo lá. E eu vou estar participando também aqui nessa mesa, operando as câmeras. Ou seja, essa ideia de tempo real é fundamental nessa área de realidade virtual. A Tempestade foi a gente escolheu a Tempestade por várias razões, mas eu acho que a maioria de vocês também já conhece a Tempestade do Shakespeare, uma peça de 1610 mais ou menos, uma das últimas do Shakespeare, e tem muita gente já montou, muita gente já viu, muita gente já discutiu, tem muito debate sobre a Tempestade. Eu não vou, obviamente, me estender no assunto agora, só eu preciso destacar algumas coisas. Né? Nós não estamos fazendo a peça inteira, obviamente. Né? Nós vamos fazer aproximadamente, o experimento leva aproximadamente uns 20 minutos. Né? Nele a gente vai fazer 3 trechos, né? Que não são nem cenas inteiras da peça. Né? Da segunda cena do 1º ato, a gente faz 2 trechos, que são 2 diálogos, um do Próspero com a Miranda, filha dele, e outro do Próspero com Ariel. E depois o epílogo, que fecha a peça. Né? Muito resumidamente, a peça começa com uma tempestade, em que nobres estão num navio e são colhidos por uma tempestade, desespero, saltam na água, todos creem que estão morrendo, etc., etc. No primeiro diálogo que vem, então, a seguir dessa tempestade, o Próspero tenta tranquilizar a filha, a Miranda, dizendo que tudo aquilo não aconteceu realmente, tudo não passou de uma ilusão, que foi possível através do poder mágico que ele, Próspero, detém. Né? E aproveita para contar para a filha a origem deles, né? Que eles estão numa ilha selvagem, e nessa ilha eles são os únicos habitantes europeus. E aí ela conta que o Próspero era duque de Milão, ele reinava, etc. E conta como é que ele foi retirado do poder pelo irmão, etc. O diálogo seguinte com Ariel. O Ariel é um espírito
que obedece às ordens que está sob o comando do Próspero. E nesse diálogo, basicamente, é dividido em duas partes. O primeiro, o Ariel narrando como foi a tempestade, os detalhes dela. E na parte seguinte, o Ariel tenta se revoltar porque já quer sua liberdade, mas aí o Próspero é incisivo em colocar ele no seu lugar, e o Ariel obedece e passa a cumprir as ordens do Próspero. E aí eu peço, tem continuidade, aí a gente não vai ver nada disso, vai pular, e chega no epílogo, que é um monólogo em que o Próspero, o ator que está representando o Próspero, se vira para a plateia, ele está sozinho em cena, e basicamente faz um balanço de o que aconteceu. Afinal, todos assistiram que tudo deu certo, ele restaurou o poder dele, todos estão felizes agora, perdoou todos os que traíram ele, etc, etc. Então, é mais ou menos essa a estrutura do que a gente vai ver, esses 3 trechos. Como acho que todo mundo já sabe, o experimento ele vai fazer parte de um artigo científico que vai ser submetido a um congresso internacional em computação gráfica. Então, isso justificou o fato da gente fazer a representação em inglês, né, no texto original do Shakespeare, para poder exatamente incluir o material gravado nesse artigo, que vai ser submetido. Mais ou menos 20 minutos. Ao final, a gente vai poder conversar mais, porque tem um monte de perguntas que eu acho que vão surgir do que vocês vão ver. Tá bom? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. If by your art, my dearest mother, you have put the wild waters in this rower, I lay them. A brave vessel, who had no doubt a noble creature in her, dashed down to pieces, who the cry did knock against my very heart. Poor souls, they perished. A Helena, propositalmente, a Helena veio com o equipamento que ela usou para poder fazer a captura dos movimentos dela, enquanto ela fazia, e o óculos, em geral usa-se esse termo, através do qual ela podia ver o que a gente estava vendo, né? O mesmo cenário que a gente via aqui, eles viam através desses óculos, e eles contracenavam, então, com o mesmo avatar, que é a nomenclatura que a gente usa aqui, que a gente via aqui no telão, eles viam através desses óculos. Tá? E o resto é equipamento para monitorar o movimento do corpo deles. Tá. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Rosana, por favor. Manuel, obrigada pelo convite. Que alegria poder testemunhar uma apresentação dessa qualidade científica e estética. A gente fica muito orgulhoso de ter o INPA, tão importante pesquisa sempre à frente, né? Tem uma dúvida boba. A gente fica querendo ver os avatares mexerem a boca,
Bom, então, essa área é uma área que ainda está sendo muito pesquisada, ainda vai ter muito desenvolvimento nisso. Quando ele me apresentou o desafio aqui, me fez o convite, ele foi logo mais ou menos me apresentando essa situação do movimento do corpo que podia ser capturado, etc. E já me avisou, duas coisas: não haviam tecnologia ainda não existe tecnologia capaz de capturar o movimento dos olhos e o movimento da boca. O movimento dos olhos, existem soluções matemáticas, vamos dizer assim. Então, o movimento dos olhos, que vocês talvez tenham percebido que eles se moviam, né, é gerado por um programa computacional, né, que fica lá automaticamente provocando aquilo. Não havia nada semelhante para fazer com a boca, certo? Ou se existe... A questão toda é o seguinte, os atores, para eles estarem na realidade virtual, têm que usar aquele óculos, né? E as tecnologias que existem para você capturar a expressão facial, elas não funcionam muito bem com esse óculos na frente. O rosto ele é muito complicado, porque, se vocês forem pensar, né, o bebê nasce, a primeira coisa que ele vê é o rosto da mãe. A gente está acostumado a ver rostos de pessoas o tempo todo. Então, se não for muito bem feito, se não for perfeito, não funciona, né? E a sincronização do movimento labial tem que ser perfeita também, também não funciona. Então, é aquela coisa, a gente fez propositalmente, né? A gente não quis, já existem alguns experimentos, no ano passado, no ano retrasado, tem alguns experimentos de você tentar fazer em tempo real isso. Que eu conheço, existem 2. Né? Em Hollywood, vocês devem ter visto esses filmes Avatar e tal, né? Mas isso não é tempo real. Né? A pessoa ajusta lá, não sei o quê e tal. Né? Você fazer em tempo real, do jeito que a gente está fazendo, junto com realidade virtual, ninguém fez, porque não é possível no momento. Daqui a 1, 2 anos vai ser possível, inclusive a gente tem ideias de como fazer. O meu partido é o seguinte, a gente está jogando muito lá na frente. Então, daqui a 5 anos, vocês vão ver um ator, assim, a gente pode pegar a Helena, o Rick e a Dani, e colocar aqui, vocês não vão saber se é filmagem ou se é uma simulação de computador. A gente está no limite do que é possível hoje, né? E a gente usou um partido artístico e, por sorte, né, conversando com o Manuel, assim, a comédia dell'arte influenciou muito a obra do Shakespeare. Então, colocar aquelas máscaras se justifica artisticamente, né? E a gente não fez isso gratuitamente, né? Então, foi, diria, uma feliz coincidência, como eu acho que esse projeto todo desde o começo foi. Essa questão das máscaras, então, realmente foi uma opção para resolver o problema, usar uma técnica, ou tentar usar, vamos dizer assim, né? Estamos, obviamente, experimentando tudo aqui, né? Tentar usar uma técnica que é empregada no teatro, né, desde tanto tempo, que é o ator estar com a máscara. Então, a gente resolveu adicionar ao avatar, né, essa máscara de rosto inteiro com a boca fixa e tentar ver qual ia ser o resultado que a gente ia chegar, né? Parabéns, gostei muito. Meu nome é Jorge Paulo, eu trabalho com artes gráficas e fiquei impressionado com esse experimento. E a minha pergunta é o seguinte, eu vi as máscaras, compreendi também o assunto da persona, né, encaixado aí nos personagens, não é? E aí, meu questionamento provavelmente, num futuro, também dá para se criar, de repente, caras, faces de pessoas. Será possível isso? Sim. Bom, eu acho que muita coisa... Porque hoje nós não imaginamos o que vai ser possível com essa tecnologia daqui a alguns anos, com certeza. Assim, a gente fazendo aqui durante esse processo, a gente foi se deparando com coisas muito bizarras para nós, né, que estamos acostumados a ir para
para o teatro, levar o texto na mão e ensaiar e decorar texto, não sei o quê, de repente a gente ia se deparando com coisas muito bizarras. Por exemplo, a Helena numa sala e o Rick na outra e contracenando. Né? Isso imediatamente a gente pensa, ora, então o Rick poderia estar em Nova York, a Helena em Pequim, né? Absolutamente possível. E daí por diante, milhões de outras. O Luiz está começando a botar aí o vídeo, né, que vocês conseguem acompanhar, né, ao mesmo tempo, né, o desenrolar dos atores sendo filmados e os avatares. Né? E isso vai produzir coisas, eu acho que para nós, pouco imagináveis no presente. Come away, servant. Come. I'm ready now. Approach my Ariel. Come. Oh, hey-yo. Great master. Hey-yo. I come to answer thy best pleasure. E é muito engraçado os truques, né? O Rick, por exemplo, ele voa graças a uma cadeira. Ele tem o poder de voar graças a uma cadeira. São os truques que a gente foi encontrando, fazendo, alguns muito simples, como esse da cadeira, né? Mas que serviam exatamente para explorar esse terreno. Né? A gente está explorando um terreno pioneiro. Né? Provavelmente, não sei se algum ator já passou por isso que eles passaram. Né? Coisas triviais. Por exemplo, né? Com a máscara, eles não podiam ler o texto, sem o texto decorado, eles não podiam pegar o texto na mão para ler, dar aquela olhadinha no texto, porque eles estavam com a máscara. Então, foi todo um processo de aprendizagem nossa, né, para essa situação também. Oi. Parabéns. É um barato ver isso. Minha pergunta é para os atores, para vocês e para os atores também. Vocês com óculos, vocês assistem o que a gente assiste, o cenário. Mas vocês têm um cenário parecido com o que a gente vê físico ali. Qual é a necessidade real de vocês usarem os óculos? Eu não sei, sabe, se eu vou conseguir te responder exato, mas assim, aconteceu uma coisa, o que eu vejo é o cenário e a Dani e o Rick, os avatares, né? Mas no mesmo ângulo que a gente está vendo ou no ângulo de primeira? No seu ângulo de visão. No meu ângulo de visão. Então você vê outra. E aí, nisso, aconteceu uma coisa assim, falando especificamente do trabalho da atuação, né? Que chegou um momento que eu fui passar a cena com o Rick e com a Dani e eu achava estranho olhar para a Dani e para o Rick, porque eu queria ver o avatar. Hoje a gente antes passou se olhando e era estranho. Eu falava assim, não é essa Miranda. Enfim, tem essa curiosidade, né? Além dos enjoos, da vontade de vomitar. Isso foi uma coisa muito curiosa, assim, que o Manuel estava falando da adaptação, né? Fisicamente foi muito esquisito, assim, para mim. Eu botava esse negócio e eu ficava com muita vontade de vomitar, bocejava muito. Teve uma parada meio física corporal, né? Que teve que se adaptar, que eu não tinha o menor controle. Isso foi engraçado. Não foi engraçado. Agora eu acho engraçado, mas foi bem estranho, assim. A nossa brincadeira interna era, vamos se olhar na cena, hein? A gente brincava disso. Vamos se olhar.
Mas, na verdade, você entendeu, Úrsula, que, na verdade, eu estava olhando para o avatar da Helena. O cenário é o mesmo, né, que vocês estão vendo, só que eu estou olhando o primeiro plano aqui. Sem o óculos não teria realidade virtual, na verdade, né? Não teria os efeitos. Pra gente. Quer dizer, não sei, vou chamar o Luiz Velho para responder essa pergunta. Eu percebi que havia essa questão embutida na pergunta, né? Então, eles assistem, vamos dizer, uma única câmera. O que eles veem no óculos é a câmera, o ponto de vista do avatar dele em relação ao outro avatar. Exatamente. É como se tivesse uma câmera posicionada no óculos, onde eles, né? Só que não é uma câmera real, física. É tudo câmeras virtuais. São câmeras virtuais instaladas dentro desse cenário virtual, né? E eu ali ficava manipulando exatamente essas câmeras virtuais. Então, eu trocava, né, as câmeras em função disso. Então, eu dava planos gerais, dava closes, dava o ponto de vista deles, que também eu tenho ali o ponto de vista deles, então eu utilizava. Tudo câmeras virtuais. Como é que eu posso explicar o que é uma câmera virtual? Isso aqui é o meu painel de controle, né? Aqui são as várias câmeras que eu tenho ali, né? São vários pontos de vista. Tudo virtual. Nada disso é câmera real. Eu sou Beth Rabete, venho da área do teatro, então, naturalmente, as questões partem desse lugar diante do que vi, que me surpreendeu profundamente. Não é minha área, teatro e tecnologia, é uma das áreas que a gente vem trabalhando no teatro, mas do pouco que eu posso acompanhar nessa vertente, é algo absolutamente novo que se coloca aqui. Me vem uma impressão de que talvez se possa estar buscando algo que na história do teatro foi uma utopia no século XX, que foi a busca de uma perfeição, se comparava a arte teatral com as artes visuais e outras artes, mas acho que há uma questão específica da máscara, para até onde posso alcançar esse projeto, muito também de atrito, do bom atrito, que e também, de alguma maneira, acaba tangenciando com a questão do ator e a imperfeição na condição do teatro. A máscara, ela perfura, ela é épica, ela atravessa, furando, inclusive, a tela do cinema, vamos dizer assim. Eu acho isso bem bacana, bem bacana. Uma pequena confusão aí de alguém, né, de alguém que está aqui bem encantado e bem estranhando tudo e querendo parabenizar isso, porque no campo, que eu insisto, até onde acompanha, no campo específico do teatro, da relação teatro e novas tecnologias, algo aqui, de fato, foi dado que, bom, até onde sei, não tinha sido alcançado. Parabéns para todos, é um projeto fascinante para todos os envolvidos. Beth, deixa eu responder essa pergunta, porque você pegou em vários pontos que são muito importantes para mim, pessoalmente. O primeiro é o seguinte, realmente isso que a gente está fazendo, eu considero que é o futuro da mídia, em geral, né? E eu acho que a gente está fazendo uma convergência de formas de expressão, né? A gente chama esse projeto, essa tecnologia, vou falar em inglês, que é o nome que a gente deu, VR Kino Theater, né? Então, seria cine, teatro em realidade virtual, né? Então, a gente está juntando realmente o teatro, né, que é uma coisa em tempo real e presencial, num certo sentido, né, com o cinema, né, que tem uma série de recursos e efeitos e tal, e com a realidade virtual e tecnologia de jogos, né, e aí tem um ponto muito importante, que é a segunda parte, na verdade, a primeira colocação que você fez, né. Eu antes falei que daqui a alguns anos vai ser possível você colocar numa tela uma representação de uma pessoa e você não sabe se aquela representação é uma simulação ou é uma filmagem, tá? Aí, quando você pensa isso em relação ao teatro, em relação a fazer alguma coisa ao vivo,
Então, eu queria colocar uma questão filosófica, que é a questão que eu me coloco e que a gente tem discutido muito entre nós, inclusive com colaboradores nossos nos Estados Unidos. A gente colabora com um grupo na NYU que está fazendo coisas também muito legais nessa área, né? E é a questão seguinte: o que a gente está fazendo aí? O que significa isso para o ator, né? Você poderia dizer duas coisas. Que, na verdade, o ator ele está controlando um marionete, que aquele avatar é um marionete. Tá? Eu vou falar um pouquinho assim, o que significa isso em termos da tecnologia. Tá? Mas, no fundo, é isso. Ele tem um controle que ele controla aquele boneco ali mexendo. Né? Agora, a outra coisa que você pode dizer que está acontecendo aí é que a gente está permitindo o ator ter um figurino que seria fisicamente impossível, ou muito caro de se fazer. Você vê que no cinema, né, acabou de estrear esse filme Planeta dos Macacos, né? Então ali são atores, né, mas que tem toda uma... se transformam no macaco e tem, inclusive, filmes clássicos antigos que têm uma maquiagem mesmo, né? Mas tem um limite físico. E, nesse caso da realidade virtual, não tem limite físico. Né? Mas eu acho que essa questão da perfeição, acho que é uma outra coisa. Eu acho que é o seguinte, o que eu acho que a gente está fazendo, porque você pode colocar a questão de dizer, bom, mas se eu consigo pegar a Helena, né, e colocar uma Helena virtual que você não sabe se é a real ou virtual, qual é a diferença? Para que eu vou gastar, né, tanto esforço, tanta tecnologia, para colocar uma Helena virtual ali só para enganar vocês? Né? Fica meio sem sentido. Né? Na verdade, para a gente que é cientista, tem sentido, porque é a gente se confrontar com a realidade. Quer dizer, quando eu consigo fazer uma imagem que eu mostro para você e você não sabe se ela é uma fotografia ou uma simulação, eu sei que eu consegui simular todos os processos físicos, matemáticos e perceptuais. Né? Então, eu estou dominando a tecnologia. Mas isso não é a minha preocupação, porque a gente tem um lado científico, um lado tecnológico, mas eu tenho uma preocupação muito grande de qual é o sentido disso social e qual é o sentido para a gente. Né? E é o sentido artístico. Então, o que eu diria, na realidade, que a razão disso é o empoderamento, no sentido de que eu acho que quando você dá ao ator essa possibilidade de controlar um marionete muito poderoso, né, e ter uma roupagem assim, a mais que dá asas à imaginação, o que você quiser, você, no fundo, você está dando o poder do ator de extrapolar o seu limite físico. Né? E aí o que eu acho que é fundamental é você reter as coisas essenciais do ator. Porque se vocês olharem aí, e foi uma coisa das primeiras coisas que me surpreendeu, quando você olha esses bonecos se mexerem, eles têm vida. Né? O Walt Disney, o Norman McLaren diziam, né, que se faz animação, o animador, né, aqueles desenhos dá vida ao personagem. Né? Então vamos pegar em quê? Em que o ator faz que você fica congelado? É a expressão corporal e a voz. E a gente investiu tudo nisso. Né? E exatamente essa sincronicidade da expressão corporal e da voz, junto com os recursos cênicos que a gente colocou, né, que cria essa ilusão. E cada vez mais vai ser possível de o ator explorar isso criativamente. Né? Então, é nessa linha que a gente está atirando. Né? Cada vez mais empoderar mais o ator. Vai ser imperfeito? Vai. Assim, eu estava aqui sentado com o coração na mão, o que poderia acontecer de errado, porque assim, a gente ontem fez um último ensaio, onde foi a primeira vez que não aconteceu nada errado. Né? Mas não foi perfeito. O de hoje eu acho que foi perfeito. Então, é isso, mas assim, perfeito na imperfeição do que a gente pode. Estou com o microfone. Meu nome é Noni Geiger, eu sou designer e tenho uma história de trabalho com o Hélio Eschbauer e gostei muito do que vi e gostaria de fazer algumas observações e algumas perguntas. Quanto à questão da máscara, de acordo com a Beth, né, na Comédia dell'arte,
a máscara era meio rosto, mas se a gente vai para o teatro grego, a máscara era inteira, né? E ela era bem grande, num formato desproporcional, justamente para que aquilo pudesse ser visto do anfiteatro. Então, quando a gente está falando de tecnologia, né, a gente está discutindo uma tecnologia hoje, mas tecnologia, na verdade, aqui é um veículo de expressão, e na história da cultura, o que está se buscando são formas novas de expressão, né? Então, no teatro grego, percebeu-se que para se ver o ator lá de cima do anfiteatro era necessário aquela máscara grande. Enfim, o que eu acho interessante, assim, a literatura que vem à minha cabeça quando eu vejo essa experiência é o mito da caverna de Platão, né? Quando se fala dos marionetes, do ator manipulando marionetes. E aí, no sentido técnico, eu acho que a escolha da Tempestade é muito feliz, porque é uma peça que traz, bom, além de ser Shakespeare, traz aspectos metafísicos que a tecnologia seria um instrumento contemporaneamente, na virtualidade, para dar conta dessa metafísica. Nesse sentido, eu perguntaria se, em relação a toda a questão das câmeras, se seria possível, por exemplo, um personagem como Ariel, como ele é um personagem, digamos, de uma natureza volátil, né? Se poderia se colocar uma câmera nesse Ariel e fazê-lo, quer dizer, porque eu achei um paradoxo a alta tecnologia e a cadeira. Achei muito interessante isso, né? O high and low, né? Então eu pergunto se poderia se colocar uma câmera para esse Ariel voar, por exemplo, né? E em relação à iluminação, também se poderia haver uma luz direcionada, específica para cada um deles, de criar situações de luz e sombra, né? Enfim, acho que tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que a gente está num momento híbrido, eu acho, né? Eu acho que tem um caminho genial pela frente, muito interessante. Obrigada a vocês e parabéns pelo trabalho que eu sei quão árduo é. Né? O Ariel teve várias perguntas que a gente se fez, e com certeza ele poderia ser, ele não precisaria ter um corpo humano simplesmente, né? Adotamos o corpo humano porque é a tradição que a gente conhece no teatro, atores, corpos fazendo personagem, né? Mas aqui a tecnologia nos daria o direito de colocar o Ariel em qualquer forma, né? Exatamente, tem milhões de coisas. O recurso da cadeira foi, inclusive, proposital meu, de exatamente usar um truque bem garagem, estilo garagem, como contraposição a todo o que a gente tinha de iluminação, de não sei o quê, o Afonso Beato, que estava aqui no Rio de Janeiro, que veio para cá, sentou aqui, botou, né, as câmeras, que a Úrsula está doida para que eu explique para ela que diacho são essas câmeras virtuais, né? Então, tinha uma enormidade de recursos técnicos à nossa disposição. Obviamente, eu estou exagerando, coitado do Léo está aqui do meu lado,
sabendo muito bem que não é tão simples assim, cada coisa dessa demandava aí muita programação, muito trabalho de processamento de dados mesmo, que não é tão trivial, mas tinha muita coisa ao nosso dispor, mas havia uma necessidade também de aprontar e etc. Né? Uma coisa que eu queria acrescentar, que um pouco as perguntas um pouco me fizeram pensar, aqui é um experimento, né? Os desdobramentos, vamos dizer assim, empresariais do que a gente acabou de assistir, é muito difícil agora, nesse momento, apostar, né? Daqui a alguns anos, o que a indústria vai estar fazendo com coisas desse tipo, a indústria do entretenimento. Né? Obviamente, ela já está de olho nisso, já está trabalhando com coisas parecidas com essa, não exatamente dessa forma, porque eu acho que o fator tempo real, né, que a gente está usando, que é completamente teatral, né? Tempo real, a única arte que sabe fazer é o teatro. Tirando, né, a música, assim, mas aqui no que a gente viu da narrativa, né, o teatro é a narrativa que consegue fazer em tempo real. Então, isso eu não sei o que a indústria vai fazer com isso, né? Se ela vai saber lidar com o tempo real. Então, não sei, a gente está pisando em território que a gente não sabe exatamente definir para onde vai, né? A gente, como o Luiz falou, tecnologicamente, sim, é possível prever muita coisa. Agora, empresarialmente, o que vai sair daí é muito difícil de apostar. Olá, boa noite. Meu nome é Mitzi. Parabéns pela ousadia de toda a equipe. A minha pergunta vai para os atores, especificamente para a Dani, minha amiga. Eu queria saber um pouco do trabalho da perspectiva de atriz. Trabalho corporal, uma coisa tão diferente, tão fora do palco. Como é que foi o trabalho corporal, o trabalho de voz, as escolhas, com tanta restrição e, além da restrição, com tanta novidade tecnológica. Mas, assim, eu queria minha pergunta mais artística, esquecendo, entre muitas aspas, toda a parte tecnológica. Bom, fácil, né? Bom, eu procurei fazer uma pesquisa de quem era a minha personagem, a história dela, estudar Shakespeare, como se eu fosse fazer um papel normal. E quando a gente entrou aqui e a gente começou a se deparar com essa tecnologia, foi entender que ferramenta eu tinha na mão para saber o que eu posso fazer. Se eu estico o meu braço assim, não fica legal. Fica estranho. Então, ok, vou me controlar com o meu braço aqui. Como eu fiz uma comparação como se fosse uma marcação de cena, se o diretor te mandasse. Vai até ali, é o seu ponto. Então, eu tenho alguns limites cênicos com os quais eu posso trabalhar. E a voz, minha professora está aqui, eu fiz um trabalho de voz com inglês, porque é um inglês arcaico, não fazia ideia do como é que falava, não entendia nada. E foi até ela falou, vamos fazer meio britânico? Eu falei, vamos, o que você falar, eu faço. Então, foi meio isso, assim, foi fazer a Helena, a gente já faz um trabalho juntas, e a gente criou juntos, né, assim, a metodologia de criação de um papel. Então a gente então eu adaptei esse trabalho que a gente tinha juntas para isso. O que eu faço com isso? São as minhas limitações cenográficas aqui. Não vou criar um problema com isso, não. E foi meio isso. Então era o que tinha. Não sei o que eles têm para acrescentar. Não, o trabalho começou, a gente fez muita mesa, né? A gente fez muita leitura no início do trabalho. Isso foi ajudando até porque a gente não entendia absolutamente nada do que estava escrito nesse texto, né? Então foi um mergulho de entendimento, de estudo, e encontrar a sonoridade, encontrar como falar essas palavras. E acho que tem uma coisa que a gente estava brincando aqui, que é a questão do olhar, que você não tem o jogo, né? E eu ainda tinha uma coisa diferente delas, que eu estava em outra sala.
Então, eu não podia nem bater o texto antes ali, sabe? Tipo, porque eu estava em outra sala que da delas. Assim. Mas, de maneira geral, acho que eu concordo com a Dani. Assim, é um trabalho que o início, a base dele, o início de todo... é de compor o personagem, estudar Shakespeare, estudar o Ariel. E o Ariel é um personagem complexo, né? Tem muitas referências e tem filme que ele chega voando, tem um personagem muito interessante de se explorar e continuar explorando, na verdade. A Helena não tem nada disso. Ela já disse. Eu vou pegar carona aqui, vou começar então também curiosidade sobre os atores. Já ficou claro, né? Vocês já falaram que o que vocês veem é o mesmo cenário, mas numa visão subjetiva, né? Vocês veem ali. Mas vocês conseguem se ver também? Minha primeira curiosidade. Quando você levanta o braço, você vê o seu próprio braço? Vocês conseguem ter a percepção Sim. do seu próprio corpo? Não, do nosso avatar, né? Do seu avatar, claro. Eu faço uma por uma, vocês respondem ou preferem que eu faça metralhadora? A Helena vai falar uma coisa que eu concordo com ela. Tá. Teve um momento muito louco. Tchau, Renaud. Que eu baixava a minha cabeça, e eu não sei exatamente porquê, mas eu via vazado, porque o meu corpo só tem superfície. Sei lá o que tem meu corpo, eu não sei. Mas virtual, quando eu né? olhava para dentro, quando eu olhava para baixo, eu via o vazio. Isso é uma experiência muito difícil. Imagina. E aí, eu comecei a falar sobre isso, e aí o Luiz e o Léo começaram a querer mexer na minha cabeça. E aí eles falavam, não, a gente vai botar a sua cabeça mais para frente, não, deixa que a gente vai botar o seu corpo mais para trás. E aí teve um dia que eles falavam, não, bota a cabeça para lá. Eu falei, não mexe com a minha cabeça. Então, assim, essa experiência do corpo, do avatar... Isso é muito louca. É muito estranho. É um estranhamento grande. Hoje, depois de tanto tempo trabalhando, a gente está trabalhando há 6 meses. Eu fui falar com a Dani e eu fazia assim com a mão para empurrar o tecido do capuz, porque eu queria ver uma coisa no meu pé. A Dani falou assim, seu pé está afundando no chão. Aí eu fui olhar para o meu pé, só que tinha o pano do capuz. E eu fui empurrar o pano do capuz para ver meu pé. Uhum. Então, eu não sei ainda. Isso é uma experiência realmente muito estranha da fisicalidade, sim, sabe? Da percepção do próprio corpo. Porque, um parêntese nisso que você falou agora, vazar, quando ela tenta puxar o pano, ela não consegue, né, interagir com a realidade que circunda ela. Esse pano não existe, mas ao mesmo tempo o avatar também não, e está ali, né? Deixa eu falar 2 coisas. Uma é o seguinte, para eles todos, ter o avatar e poder ver o avatar é fundamental. Então, ter o avatar ali é físico no sentido... até foi para eles sentirem que existem, né, ali dentro. Não, mas é engraçado. Olha, eu vou falar para você uma coisa que, assim, nesse processo foi uma experiência assim, muito estranha, porque coincidências foram aparecendo. Nos últimos meses, apareceram uma série de experiências, né, que são experiências perceptuais e neurológicas, né, algumas até ligadas com realidade virtual e outras não. Mas, assim, os cientistas, neurologistas, o que eles dizem é o seguinte, você não vê a realidade, você vê um modelo que você tem da realidade. Então, quando a gente está falando de realidade virtual, a gente está meio que mexendo com esse lugarzinho do cérebro, que é onde você tem o seu modelo. Uhum. Então, obviamente, para um ator que tem que trabalhar com isso, mas, assim, você está num ambiente que você vê, você tem uma cadeira, porque, voltando àquela pergunta que ela fez do qual é a tecnologia que a gente usa, o que é legal no que a gente usa é o seguinte, a gente mistura a realidade virtual com a realidade real, no seguinte sentido, tudo que importa para a gente acompanha, a gente chama de tracking, né? Então, os atores todos, eles usam essas coisas aqui, né? Isso aqui é para pegar
o pé da Helena, por exemplo, né? Isso aqui é para pegar a mão da Helena, né? Isso aqui pega a cabeça dela, o olho dela. E isso aqui, né? Essa parte aqui de trás da mochila, né? Pega o corpo dela. Então, essencialmente, os atores, a gente captura 6 coisas do ator. Quer dizer, a cabeça, o tronco, as mãos e os pés, né? E, com isso, o ator controla um marionete, né? E tem toda uma simulação matemática de como é que esse marionete se move. A gente calcula qual é a posição mais natural para ela, colocando a mão aqui, o resto do corpo acompanhar, né? Só que elas têm que saber manipular isso, como a Dani falou. Ela estende a mão assim, para ficar legal, ela não é bem o corpo dela, é o corpo de um marionete, né? Então, elas dominaram essas coisas, assim, começaram a mexer e dominaram, né? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é essa questão de ter você está lidando com espaço real e virtual, né? Por exemplo, ali, né, vocês viram lá, tem uma mesa e tem uma cadeira, e aqui tem uma mesa e uma cadeira, né? Aquela cadeira também ela é toda monitorada, então ela vê uma cadeira ali virtual e ela pega aqui a cadeira real. Então, as coisas que são importantes, a gente tem um correspondente real e virtual, mas eles estão imersos nesse mundo virtual. Eles veem as coisas virtuais e interagem um ao outro com coisas virtuais. Só que tem uma diferença muito grande entre... inclusive, a gente fez até um pouco de propósito isso, né? A primeira cena, né, a Helena e a Dani estão contracenando que a gente chama de collocated, no mesmo espaço físico, né? Então, se ela encostar se a Helena encostar na Dani, quer dizer, a Próspera encostar na Miranda, ela vai encostar mesmo, né? Agora, no Rick, não. No Rick, ela faz assim, a mão dela atravessa o corpo do Rick. E a Helena até brincou um pouco disso, né? Diz, vou furar o seu olho, né? Assim, para entrar mesmo e furar o olho. Então, é uma coisa assim, como é que você brinca com as coisas? Sobre o pioneirismo, né? Que é o tempo real, né? Tudo acontecer em tempo real, que é o grande, enfim, a inovação, não tem nem palavra, e é fascinante. E aquelas imagens, por exemplo, que aparecem no final, foi uma escolha de vocês gravar antes, ela não poderia ser gravada tipo agora, eles tirarem agora. Me parece que é também o grande lance, né? O grande... como que você pode dizer? Diferencial, enfim, inovação, como vocês mesmos falaram, né? Nunca foi feito antes dessa forma. E aí eu senti um pouco falta de chegar isso na gente ao longo da exibição do filme. Camila, deixa eu tentar te responder isso. Não tínhamos condições de fazer o laboratório, instalar o laboratório aqui no auditório, que seria uau, né? É impossível com a estrutura que o INPA tem. A solução do videozinho no cantinho, poderia ser, mas a gente não pareceu que seria tão bom. E, no final das contas, leva ao que eu falei anteriormente, que nós aqui estamos tentando fazer um experimento. Os desdobramentos, né, de produção disso aí, né, a gente não sabe. Pode ser que descubra-se que montar um laboratório junto com um auditório e não sei o que, vai ser o máximo financeiramente caro, mas faz-se um show do sei lá o quem e bota isso, né? Então é uma questão que eu acho que a gente não vai saber responder agora. O barato é o fato de ser ao vivo. De ser ao vivo. Tempo real. Isso a gente tem absoluta certeza. Só que tem uns limites. Claro. Mas, por exemplo, é possível botar uma câmera... Mas seria possível botar uma câmera, a parte que eles aparecem tirando, ser gravada, por exemplo, agora, e depois as outras perguntas, mas essa realmente acho que é a minha maior curiosidade.
Seria possível, Camila, seria possível a gente instalar uma câmera aqui, capturando vocês, e os atores estarem vendo dentro do cenário deles, num cantinho, a visão do público, que é, por exemplo, uma experiência que os atores têm quando estão no teatro. Isso é totalmente possível. Eu não sei quanto dá de trabalho, Léo. Dá provavelmente muito trabalho. Deixa eu só falar uma coisa em relação a isso, que é pegar um outro aspecto disso, que é o seguinte: uma coisa que foi realmente impressionante nesse trabalho, para mim foi muito gratificante, é que, na realidade, foi uma busca constante, né? Que tinha um lado tecnológico, mas tinha um lado artístico, e a gente o tempo todo se perguntando. Então, essa solução que vocês estão vendo hoje aqui, essa pergunta que você fez, tem o quê? Uma semana, né, Manuel? O Manuel, quando quer falar coisas sérias, assim, diz assim: Luiz, você não quer vir aqui na minha casa para a gente conversar? Tal? Né? Eu disse, opa! E aí eu fui lá, a gente ficou uma tarde inteira conversando sobre isso, como fazer, porque não era assim que a gente ia fazer, né? E aí a gente chegou nessa solução, exatamente foi essa discussão de o que aparece aqui, o que não aparece, né? E eu acho que a gente chegou numa solução muito legal, muito íntegra, né? Mas tem uma série de outras possibilidades. E só para finalizar, né, essa questão de colocar o vídeo ali em tempo real é trivial, né? A questão é assim, a gente não quis arriscar mais uma coisa que pudesse dar errado, né? Mas se fosse importante a gente faria, no sentido artístico, né? Daniel Dias da Silva. O que eu achei, na verdade, não são nem perguntas, considerações. O que eu achei curioso, mas se quiser comentar também, Luiz, é que no campo da tecnologia, de tanta tecnologia que a gente, né, acompanhou aqui, algumas referências foram muito artesanais de teatro. Achei curioso. A comparação com o boneco, né, que é um ser inanimado, e que quantas vezes eu assisti espetáculos em que o boneco manipulado me causou tanta emoção, né? E talvez a questão que ela levantou ali de flagrar ou não, revelar ou não, também faça parte dessa magia também, que às vezes quando você não vê o manipulador do boneco é muito mais interessante você não ver, né, a magia acontecendo ali. E em alguns momentos também eu fiquei pensando, toda tecnologia também, a gente não sabe onde ela vai dar, como o Manuel falou, né? Você não sabe que tipo de resultado e demandas que isso vai provocar. Então, em algum momento, alguém descobriu, inventou o som no cinema, isso foi uma revolução, e para muita gente isso estava sepultando uma arte anterior, e a gente sabe que não é verdade, né? Quando se falou da máscara, eu me lembrei também, apesar das referências de máscara de comédia de elástico, me lembrei da máscara neutra, que é um tipo de máscara também que você empresta, a máscara é uma só, né? E você empresta a personalidade. Então, eu imagino que essa tecnologia e o avanço disso, você vai se descobrir muito mais outras coisas, né? E me lembrei também os movimentos, também em alguns momentos, a Helena parecia uma Sarah Bernard, que ela precisava ter uns movimentos mais largos, porque o movimento cotidiano não poderia ser captado, né? Como atriz, antigamente, não, tinha que fazer algo um pouco mais largo, os movimentos, os gestos. A minha pergunta, se é que é uma pergunta, não sei, talvez você até já tenha respondido, mas é mais isso, assim, de que maneira que, para vocês que estão envolvidos e imbuídos da questão tecnológica, essas questões artesanais e até primárias, como a questão da cadeira, por exemplo, que é uma solução aparentemente artesanal, né? Como que vocês lidaram com esses desafios também, né? De que forma que foi essa troca também para quem está tão acostumado a respostas numéricas e digitais? Deixa eu falar, assim, vou fazer um contraponto pegando duas faces da moeda, tá? Quer dizer, o mais fácil para mim falar é esse primeiro, que é o seguinte: aqui, o nosso grupo aqui no INPA é um grupo muito diferente, porque o INPA é um instituto de matemática pura e aplicada, né? O INPA é conhecido pelas pesquisas na área de matemática pura, principalmente sistemas dinâmicos. O INPA tem alguns grupos de matemática aplicada, o nosso é um deles,
Só que quase todos os grupos de matemática aplicada do INPA são de matemática aplicada industrial, né? Assim, fazem simulação de fluidos para a Petrobras, né? Trabalham com economia matemática, né? Finanças e tal, coisas assim que você consegue aplicar a matemática e medir, né, numericamente, comprovar, né? Então, o matemático puro, quando ele faz um trabalho, né, ele constrói um teorema, né, descobre uma coisa, constrói um teorema, e ele tem que provar o teorema. Então, isso é o dia a dia do matemático puro, né? O matemático aplicado, ele tem que validar o que ele fez, e o matemático aplicado de uma área industrial, ele vai validar isso numericamente. Agora, a gente faz matemática aplicada computacional para novas mídias. Então, é uma coisa que lida com gente, uma coisa perceptual. Então, a maneira que a gente tem de fazer isso é a gente fazer demonstração de conceito, né? E a gente começou, assim, agora o nosso grupo é bastante maduro, a gente percebeu que a gente tem que sair da teoria e chegar à prática e levar isso no limite mesmo da aplicação. E por isso que a gente está fazendo um processo como esse, que é a Vera, assim, aqui não tem nenhum amador, é tudo profissional, profissional de teatro, profissional de cinema, profissional de ciência, de tecnologia, né? E só dá para realmente fazer essa demonstração de conceito se for assim levar as últimas consequências, porque a gente não tem como medir numericamente. Então, assim, isso que a gente está fazendo de mostrar para vocês e vocês darem opinião é a demonstração do conceito. O Manuel falou assim, quando você me chamou aqui, o que a gente tinha que fazer é demonstrar o teorema. Nós estamos demonstrando o teorema, né? E aí, o processo, na verdade, como eu falei antes, quer dizer, é um processo que você tem que ir mais ou menos em paralelo com aquelas coisas, quer dizer, com o lado artístico, com o lado tecnológico, com o lado científico. E, assim, graças a Deus, quer dizer, assim, a gente deu muita sorte que tudo funcionou. Assim, todas as vezes que a gente se sentava para conversar, saía uma coisa mais legal ainda. Assim, e coincidências iam aparecendo, tal. Então, essas coisas que você perguntou, isso é uma coisa que não é tão tecnológica, isso, assim, tudo foi se encaixando e tinha o seu propósito. Eu, assim, estou satisfeito com o resultado. Tem muita coisa pela frente, estou com 1000 ideias, mas eu acho que assim, a gente conseguiu, acho que como grupo, todo mundo, né, assim, fazer uma coisa que foi realmente uma criação coletiva. Assim, esse vídeo final, eu fiz, editei, a Helena olhou, Luiz, olha, eu acho que tinha que ser diferente. Eu falei, tem razão, vamos fazer de novo. A gente fez de novo. Então, foi um negócio assim que a gente foi discutindo e foi fazendo, né? E eu acho que isso que é um pouco o diferente dessa parte, que não é nem ciência, nem tecnologia, nem arte, mas é a mistura de tudo e, no fundo, vai levar a gente para o futuro. Assim, o que vai ser, o que eu acho que a gente está lidando é como vai ser a cultura e o entretenimento no futuro. Tem uma pergunta técnica. Eu vi na cena de preparo que a Helena segurava um cajado de fato, né? Não tinha uma haste. E aí a pergunta seria, para os objetos cênicos com os quais há uma interação, quando é que seria necessário que o objeto existisse de fato e sobre ele houvesse algum trabalho de computação, talvez para alterá-lo, né? E quando esse objeto pode ser um objeto totalmente não existente, como um livro, por exemplo, quando você pode mimetizar o gesto de virar as páginas de um livro e o livro não existe. Quer dizer, a pergunta houve alguma discussão por conta dessa experiência da pertinência de objetos materiais, né? Porque eu não vou entrar na questão do real e do virtual, mas objetos materiais com os quais o ator interage, ou se não,
ou se ele apenas faz a mímica do gesto e o objeto pode ser construído digitalmente. Tudo é possível, eu acho que tudo é possível. O que a gente... as necessidades... De novo, voltando à questão, a gente está fazendo aqui um experimento. O que havia necessidade para a solução, né, de ser material, estava lá o material. Então, a gente procurou uma cadeira, procurou um cajado lá que faz de cajado e assim por diante. O que não precisava ser, não precisava. Né? Não houve e não seria possível haver, né, avançar nisso como uma teoria. Né? Para a gente seria impossível nesse momento. Né? A gente pode dizer que a gente está inventando, né, entre aspas, uma nova maneira de representar. Né? Daqui a 5, 10 anos, 15, talvez os atores recebam um convite, vamos lá fazer um teste para uma peça em realidade virtual, e eles vão lá fazer tranquilos, como agora se vai para fazer um teste para fazer uma novela. Né? Há 50 anos atrás, alguém chegasse, vamos fazer uma novela, o cara ia olhar, novela, o que é isso? É mais ou menos a mesma coisa. Hoje a gente está se deparando com isso, com uma técnica que é nova. E a gente não sabe exatamente o que os atores precisam, ou precisarão daqui a 10 anos, e o que eles não precisarão para poder estar nesse ambiente de representação. Bom, eu acho que a gente estava prevendo terminar 9 horas, já são quase 10. Eu acho que a gente tem... Quem mandou inventar? Por favor, visitem o site do IMPA, do Visgraf, tem blogs, tem Facebook. Eu acho que é importante que continue essa interação com esse projeto, particularmente, com o Visgraf, com o IMPA. É muito interessante. E agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui.